Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriele, se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no canal. O canal tem crescido muito ultimamente, então sempre é bom se apresentar no início do vídeo. Aqui no canal eu trago muitas ideias, inspirações para você organizar sua sala, atividades. A propósito, eu tô com um e-book muito legal que eu vou deixar linkado aqui embaixo para você. Se você tiver interesse, corre lá para dar uma olhada. E muitos assuntos para você pesquisar e conhecer também na área da educação. Tanto é que hoje o nosso tema, como vocês já viram no título do vídeo, é Montessori. Maria Montessori, ela foi uma mulher extraordinária, gente. Eu fico pensando, se fosse eu, na época em que ela viveu, em 1870, gente, pensa há quanto tempo atrás que ela nasceu. E o tanto de coisa que ela fez, o tanto de países que ela visitou e, enfim, nós já vamos ver um pouquinho sobre a temática sobre ela, sobre a vida dela, mas eu fico pensando, será que nós faríamos 1/3 do que essa mulher fez? Então, bora lá e vamos estudar sobre Maria Montessori, que ela foi uma pessoa muito importante na área da educação infantil e também para pessoas com necessidades especiais, tá? Maria Montessori, como eu já falei anteriormente, ela nasceu em 1870 e faleceu em 1952. Ela foi vítima de uma hemorragia cerebral, tá? Então, ela viveu aí 70 e poucos anos, quase 80 anos. Né? Ela viveu um bom período, ainda mais considerando que antigamente, né, as pessoas normalmente acabavam falecendo mais cedo, não tinham, né, uma perspectiva de vida tão grande igual nós temos hoje em dia. Gente, essa mulher, ela fez história, ela foi a primeira médica a ser formada na época dela como mulher, tá? Na Itália não tinha nenhuma mulher médica, eram apenas homens médicos, e ela fez medicina. Quando ela foi entrar no mercado de trabalho, os homens não aceitavam ela, por ela ser mulher. Então ela acabou sendo deixada de lado e ela foi meio que empurrada para cuidar de pessoas, de crianças que tinham necessidades especiais, né? Lembrando que as crianças e mulheres naquela época não eram consideradas, né, como são hoje. A sua formação começou sendo médica, mas ela também foi psiquiatra, pediatra, psicóloga. E antes de tudo isso, ela tinha se formado em engenharia. Gente, pensa numa mulher estudiosa, né? Então, ela estudou muito na vida dela. No método Montessori, ela acredita que o indivíduo ele deve ser educado de uma maneira inteira, por inteiro, global. Ele tem que ser respeitado por quem ele é. Ela acredita numa educação para a vida, e é verdade, né? Nós temos que educar as nossas crianças para a vida. Então, isso é um assunto que é de antigamente, mas é muito atual. Então, como eu falei antes, ela fez muitas coisas. Ela foi diretora de uma escola de crianças com problemas mentais. Ela deu aula em Roma. Ela foi convidada a criar uma casa para crianças abandonadas, crianças carentes, né? Como se fosse um orfanato. E esse orfanato se chamava Del Bambini. Perdão se eu pronunciei errado. Ela tinha, eram 6 pilares importantes ali com que ela acreditava, tá? Eu vou falar os 6 pilares aí para vocês. O autoconhecimento, a educação como ciência, educação cósmica, ambiente preparado, uma criança equilibrada e um adulto equilibrado. Pensa, são coisas que são fundamentais até hoje, né? Ela escreveu também alguns livros, né, enquanto ela viveu, e ela lecionou em alguns lugares diferentes no mundo. Por exemplo, ela lecionou em Nova York. Gente, já pensou você ir para Nova York em 1800, 1900 e lá vai bolinha? Como era naquela época, ainda mais para uma mulher poder fazer tudo isso? Além de Nova York, ela lecionou em Londres, ela lecionou em Barcelona, em Los Angeles. Então pensa, olha os lugares que ela deu aula, para quem ela deu aula. Ela foi criando ela criou algumas unidades de orfanatos Del Bambini, só que houve também um momento fascista, então acabou tendo que fechar algumas casas dessas, tá?
tá? E por um tempo ela morou na Espanha também, só que quando explodiu a guerra na Espanha, ela teve que fugir de lá. E em tudo isso, ela também criou um curso para professores. Então pensa, olha só quanta coisa ela fez. Ela se formou como médica, ela se formou como engenheira, ela atendia crianças especificamente, né, diretamente essas crianças. Ela tratou o lado psicológico, o lado psiquiátrico, o motor, a mente das crianças. Ela deu aulas, formações para professores, viajou para diversos lugares do mundo. E isso nessa época em que ela viveu, na primeira metade da vida dela, gente, foi quando, só pra gente ter uma ideia, né, de tudo isso que aconteceu. Ela, nesse período, foi descoberto a luz elétrica, o rádio, o telefone, o cinema e outras descobertas. Pensa quanta coisa que foi inventada e criada nessa época que ela existia. Pensa, não havia eletricidade e ela ia de um lugar para o outro, não havia ainda parte de cinema, não havia televisão, rádio. Depois de ter visto tudo isso, qual é o papel do professor numa escola montessoriana, num método Montessori? O papel do professor é fornecer condições de experiências para que essa criança ela possa se desenvolver. É a questão de organizar o ambiente, separar os materiais, organizar um tempo adequado para que essa criança tenha a experiência com esses materiais. E não perca o próximo vídeo, que o próximo vídeo vai ser de ideias de atividades na prática para você aí do outro lado aí poder ter, para você fazer com suas crianças. São muitas ideias de atividades, tá bom? Então não perca, fique ligadinho. Então ela gosta muito de utilizar materiais que são do cotidiano familiar, do cotidiano da criança. Isso, né, faz com que possibilite o faz de conta. Ela também utilizava bastante materiais para alfabetização. Também utilizava muitos materiais para recursos de raciocínio lógico e outros materiais multissensoriais, né, para poder fazer com que a criança pudesse se desenvolver. Ela também acreditava que era muito importante a criança ter a relação entre a ciência e a geografia, né? O que acontece, como acontece. Então, pense, tudo que a gente pratica hoje em dia, que a gente acredita, são coisas que vêm do método Montessori. Outro ponto muito importante que ela traz e que na minha realidade, pelo menos isso acontece muito, é a integração de faixas etárias. Então, diferentes faixas etárias. Não que as minhas crianças elas fiquem misturadas várias idades juntas, mas elas têm diversos momentos do dia em que elas podem ter contato com outras crianças de outras turmas. Mas ali no método Montessori que nós estamos falando, elas ficavam no mesmo ambiente porque ela acreditava que uma criança aprende com a outra. E eu já fiz estágio em escola assim, e gente, é incrível. Para nós é muito difícil pensar numa realidade dessa, né? Meu Deus, as crianças maiores vão machucar as menores, enfim. Mas quem está ali no meio e o modo em que trabalha, no modo todo natural, no modo em que as crianças aprendem as coisas do cotidiano, nas coisas que são naturais, não tem coisa de EVA, não tem, né, essas coisas que hoje em dia já está se diminuindo bastante, graças a Deus, mas que ainda existe muito nas escolas particulares. Então, ela acreditava nesse meio, que as crianças aprendem com interação com outras crianças e de faixas etárias. Por isso que eles ficavam juntos, misturados, né? Tanto é que no orfanato lá, eles também acabavam ficando assim, todos juntos, né? As idades juntas. Outra coisa também muito importante é que ela acreditava que as crianças não deveriam se desenvolver por causa de elogios de adulto, né? Ela tem que aprender a se desenvolver, ela tem que querer se desenvolver para que ela mesma possa aprender, para que ela mesma possa crescer. Então, o meio de elogios não deve ser para incentivar essa criança a aprender e a construir os seus conhecimentos. Ela tem que aprender por si só. E todos esses meios, né, gera a concentração, gera autonomia, gera organização, né, dos fatos, dos acontecimentos. Então, tudo isso é muito importante para as crianças. Se você gostou das coisas que eu listei até agora e você quiser ver as atividades
que a gente pode fazer no nosso dia a dia, no cotidiano da escola, com os seus alunos, com coisas que eu posso fazer com os meus alunos e algumas coisas eu já fiz até. Acompanhe, não perca o próximo vídeo, onde eu vou trazer atividades montessorianas na prática. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui e não é inscrito, se inscreve no canal, curta o vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!